Profeta Ezequiel, tá? Ezequiel, amados, ele se encontrava nesse mesmo tempo aqui na Babilônia, tá? Infelizmente, amados, a caminhada do povo de Deus foi uma trajetória de deslize, de pecado, de abandono de Deus, de adoração a outros deuses, infelizmente. No tempo de Jeremias profetizou. Uma vez que o povo de Israel não obedeceu aos mandamentos do Senhor, acabou se desviando, adorando outros deuses. E aí Jeremias veio e profetizou que haveria um tempo em que o povo de Israel seria levado para o cativeiro na Babilônia. Isso demoraria uns 72 anos, tá? 72 anos no cativeiro. Ainda assim, amados, em meio à profecia, e diante de tantas profecias que Jeremias profetizou para Israel, e muitos fatos aconteceram, mesmo assim o povo ainda continuou e ignorou os alertas que Deus deu. Eu fico vendo, amados, e leio esses textos, lendo esses livros, e fico vendo a situação de Deus, aquilo que Deus proporciona ao povo, sempre do bom e do melhor, mas infelizmente a gente acaba dando para trás, né? Acaba aqui abandonando a Deus, né? E aqui a trajetória deles era servir outros deuses, tá? Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e Ele sempre nos avisa, sempre Ele nos avisa, sempre nos antecede, amado, aquilo que há de sobrevir sobre a nossa vida por causa da nossa decisão de querer caminhar sem Deus, de andar pela nossa própria vontade, seguir os nossos próprios planos e projetos de vida, infelizmente. Acaba quebrando a cara e muitas vezes nem voltando, porque Satanás, amados, ele não dá ponto sem nó e coloca ele no coração das pessoas a vergonha. Tem pessoas aqui, amados, que saem dessa igreja e não voltaram com vergonha. E assim é o caso de muitas outras igrejas que aconteceu, que a pessoa estava ali, era uma bênção na igreja, e por um deslizes, tá? Acabou que saiu da igreja e aí ele não volta mais com vergonha, né? De ser apontado pelos irmãos. Já conversei com pessoas assim, não, pastor, porque eu não fui ainda, porque eu não sei, né? Os irmãos vão dizer o que não vão dizer nada. Pelo menos, vamos louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida, porque você retornou ao aprisco, retornou à casa do Senhor. Mas mesmo assim, amados, as pessoas continuam aí aprisionadas. Aquele senso de justiça, né, que as pessoas sempre têm, está apontando o pecado. Infelizmente, amados, Israel não ouviu a Deus, e chegou o tempo em que Israel sitiado, estava ali, era a cidade santa de Jerusalém, cercada por aqueles muros, aquela potência que era a cidade, mas aí, meu filho, as profecias de Deus se cumprem. Quando Deus avisa, lá tem cuidado, porque se Ele avisou, é porque pode acontecer. Onde que pode acontecer, amado? Porque Ele só depende de nós agora, infelizmente. Então, amados, foi levantado aí o Império Babilônico, veio, sitiou a cidade de Jerusalém, tá? E ali, amados, destruiu, invadiu a cidade, teve várias levas, e a primeira leva, ele só levou os escolhidos, que eu digo do mais alto da sociedade. E aí, amados, o profeta Ezequiel foi nessa primeira leva, certo? E ele estava aqui no exílio da Babilônia, né? Ele diz que o ano me levou de volta à entrada do templo, e a água vinha saindo debaixo da soleira. Nesse tempo aqui, amados, Ezequiel, ele estava à beira do rio Quebar, tá? Ainda lá no exílio da Babilônia. Era aniversário dele, de 30 anos, já fazia 5 anos que ele estava no cativeiro. Era aniversário dele, e ele recebeu um presente maravilhoso. Foi uma visão celestial, tá? Da presença de Deus. Se vocês leem lá esse fato que aconteceu na vida de Ezequiel, até porque, amados, a descrição daquilo que ele viu é muito complicado, né? Para o homem é muito complicado, mas nós temos hoje a palavra de Deus, nós temos aqui a Bíblia, já está bastante decifrada aqui para nós, mas se você tiver a oportunidade, leia, porque é bastante interessante a visão que Ezequiel teve ali da presença do trono de Deus, tá? Não vou fazer isso agora, porque vai levar muito tempo para bem adiantado. Então, amados, Ezequiel estava ali sentado à beira do rio Quebar, e ele teve essa visão de Deus. E logo depois dessa visão de Deus, Deus falou com ele. Tá? Ele era levantado ali como sacerdote de Israel,
E Deus agora manda Ezequiel profetizar para Israel. Deus disse, olha, não tenha medo desse povo, viu? É um povo arrogante, obstinado, você vai falar, mas eles não vão ouvir. Deus já vai avisando. Mas não tenha medo desse povo, pode deixar que eu estou com você. Então, amados, Ezequiel fez exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Começou a profetizar, tá, para o povo aqui que estava no exílio da Babilônia. Amados, vida de profeta não é fácil, né? A vida de profeta é aqui, tá? No Antigo Testamento, aqui na Bíblia, porque os profetas de hoje é bem diferente, né? O profeta de hoje anda de Ferrari, tá? Mustang, hospeda nos melhores hotéis, tá certo? Come a melhor comida, né? Mas, amados, aqui era bem diferente. E uma forma com que Deus usou aqui o profeta Ezequiel foi bastante peculiar. Ezequiel ficou aqui, amados, profissional em teatro, tá? Aquilo que Deus mandava ele fazia uma representação e o povo ficava olhando. Tanto que o povo já estava tão acostumado que quando ele fazia algo, amados, uma boa expressão, o povo dizia, o que é que quer dizer isso? Já estava tão acostumado. Certa vez, amados, olha, eu leio essas coisas e digo, meu Jesus amado, eu não queria ser profeta, tá? Não queria ser profeta, nessa época aqui, porque realmente é muita responsabilidade. E Deus aí disse, olha, Ezequiel, você vai fazer o seguinte, você vai se amarrar. Você vai ficar deitado de um lado, deitado de banco. Você vai pegar aqui uma panela, vai colocar comida dentro. Você vai cozinhar a sua comida, tá? Só que não vai ser na lenha. Não vai ser na lenha. Você vai pegar cocô. Você vai pegar fezes de gente, vai botar lá, e você vai queimar e vai botar a panela em cima e você vai fazer sua comida aí nesse negócio. Não acredita nisso? Ezequiel chegou para o Senhor e disse, Senhor, por favor, sempre eu obedeci os mandamentos do Senhor, e nunca toquei nada em bolo, e dá para o Senhor aliviar, não, porque é complicado, fazer fogo para lenha, né, queimar, acompanhar a comida através de fezes, combustível fezes. Aí o Senhor disse, pois tá bom, vou aliviar para você. Você pega esterco de vaca, estrumo, ainda mal, né? E aí ele foi, pegou lá, colocou, fez fogo, colocou a panela e ficou deitado de lado. Amados, ele ficou nessa posição e nessa situação, sabe quanto tempo? Poucos dias, 365 dias. É pouco tempo que ele ficou nessa posição. 365 dias. E era exatamente, amados, Deus mostrando para o povo o tipo de comida que eles iam comer no exílio da Babilônia. Era esse tipo de alimento que eles iam comer. Uma vez que rejeitaram o alimento do Senhor, pois agora vocês vão ver o que tipo de comida que vocês vão comer. Acredita nisso? Quem quer ser profeta de Deus, tudo nessa época, né? Que agora está muito maravilhoso. Certa feita, Deus chega para Ezequiel e diz assim, olha, eu vou tirar de você aquilo que você acha mais belo, aquilo que você tem de mais lindo, aquilo que você preza mais, aquilo que você ama mais, a sua esposa, sua mulher. Ela vai morrer. Mas tem mais alguma coisa para você. Você não vai chorar, você não vai prantear, você não vai ficar suas vestes. Aí tinha todo um ritual que antigamente fazia quando você se perdia um ente querido. Lá está escrito, tá? E aí, amados, chegou, a mulher de Ezequiel morreu. E aí ele chega para o povo e vai agora traduzir aquilo que Deus queria falar para o povo através da morte e a perda de Ezequiel. Ezequiel disse da mesma forma, Jerusalém ia perder aquilo que mais amava. Era a glória de Deus, era a presença de Deus, era a cidade santa, vocês vão perder. E tem uma coisa, não chora não. E aí, amados, legal, né, a vida de profeta? É muito maravilhoso. E tem muito mais. Se você for estudar aqui, você ler, você vai ver muito mais situações, principalmente Ezequiel se tornou profissional em teatro. E aí o povo já ficava esperando. Quando ele saía e fazia alguma coisa, o povo já mostrava para ele. E Ezequiel obedeceu, amados, a Deus em tudo. Ezequiel não questionou o Senhor. A única coisa ainda que ele ainda pleiteou ali com Deus foi justamente a questão das fezes para fazer o fogo. Dá para ser bem de vaca.
né? Tá certo? Mas de qualquer forma foi feito o fogo mesmo da lenha. A lenha foi usada como esterco de vaca, tá bom? E aí, amados, Ezequiel viu a glória de Deus sair da cidade de Jerusalém. O Senhor disse: olha, Ezequiel, vem cá. Um homem chegou e vou mostrar aqui, olha o tempo que eles estão fazendo. Aí mostrou os sacerdotes se pervertendo, as mulheres servindo a um estava lá adorando Deus. E aí foi, Deus saiu mostrando em que situação estava o povo. Aí Deus saiu a glória dele do templo. Mas, amados, Deus é um Deus de misericórdia. Se você ver já nesses capítulos aqui finais, Deus tem uma promessa. Até que Moisés mesmo falou sobre essa promessa, de que haveria chegar um tempo em que Deus ia pegar o coração deste povo e ia fazer uma cirurgia, pegar o coração, amado, de pedra, um coração enrijecido, um coração empedernido, e ele ia transformar num coração de carne, disposto a adorar ele. E nele o Senhor colocaria o seu espírito, amado. Isso é que é o Deus de misericórdia. Portanto, louve e adore ao Senhor, porque se não fosse Ele, você não estaria aqui. Se não fosse Ele, você não estaria adorando a Deus, porque o nosso negócio mesmo é pecado. Daqui a nação. Só escapou, amado, por causa da graça e misericórdia de Deus. E aí, amados, Deus pega e leva agora Ezequiel e mostra todo um templo, e faz toda uma viagem sobre esse templo e a construção, amado, do novo templo. Só que há uma discussão entre os próprios judeus, teólogos, em relação a esse novo templo. Até porque Ezequiel não fala que esse templo é o templo de Nova Jerusalém. É um templo bem diferente. Mas esse templo aqui, que vocês vão ver nesses capítulos aqui anteriores, justamente esse texto, agora nós estamos falando, é sobre o trono de Deus que está nesse templo. É um templo, amados, muito mais exuberante, mais glorioso do que o templo de Salomão. Portanto, não dá para dizer que é o templo de Salomão. Tá? Então se entende ainda que é um templo que ainda vai se estabelecer. Tá? Pensávamos na questão do trono, né, que era Davi. E aí, amados, sobre toda essa situação do templo, chega aqui esse dado momento, no capítulo 47, onde Ezequiel diz que o homem levou ele de volta à entrada do templo, porque ele estava justamente nessa situação do templo, e viu uma água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E aí ele vê uma água saindo da soleira, né, debaixo do templo, tá? Existe aí uma mitologia grega em que os templos geralmente, durante o templo, o trono era erguido em cima de fontes de água, né, água jorrada, mas aqui não tem nada a ver com isso. Tá? Isso aqui, meu filho, é exatamente uma comparação daquilo que Deus vai criar. E a água que jorra desse trono, desse templo, é bem diferente, com certeza. Tá? E ele diz então, amados, que o homem levou ele para fora do templo pela porta norte e conduziu pelo lado de fora. Tá? E ele disse que essa água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir, tá, na mão, tá certo? E enquanto ele ia, ele mediu 500 metros. Ele mediu 500 metros, entrou de rio, tá certo? Esse rio ia desaguando, né? Vai dizer onde é que ele desagua, tá certo? E ele mediu 500 metros. E Ezequiel foi com ele. E Ezequiel disse que quando chegou a essa distância de 500 metros, a água estava no tornozelo. Tá? E depois o homem mediu mais 500 metros. E depois deles entrarem de rio adentro, tá? Desse rio que surgia, né, do trono de Deus ali, ele caminhou mais 500 metros. E ele disse que a água já estava agora do joelho. O homem disse: vamos caminhar mais 500 metros. Ele mediu mais 500 metros. E agora a água já estava na cintura. E esse homem que estava falando: vamos agora caminhar, mediu mais 500 metros. E ele disse: agora, meu filho, a água não dava mais para caminhar no rio, porque a água já cobria, como fosse tentar caminhar no rio, somente a nada, tá certo? E depois disso tudo, amados, ele perguntou: filho do homem, você vê isto? E aí, amados, que rio é esse que você mede 500 metros, meio quilômetro, e entra com água no tornozelo? Entra mais 1 quilômetro dentro de um rio, e a água está agora no joelho, e entra mais 1,5 quilômetros, e a água agora está na cintura, e depois de 2 quilômetros, é que a água agora está por aqui, cobrindo, e não dá mais para caminhar dentro, porque agora você tem que nadar. Que rio é esse? E agora está bem seco. Agora, amados, o que é que nós podemos aprender?
exatamente com aquilo que Deus está querendo dizer ao povo de Deus. Amados, essa questão do rio também nós temos lá em Apocalipse capítulo 22, que diz que há um rio que surge, que emerge do trono de Deus. E quando vez, amados, que a palavra rio ou água, geralmente ela está aliada ali, amados, alinhada ao Espírito Santo, aquilo que Deus pode fazer, que faz através do Espírito Santo de Deus. E aqui, amados, Ezequiel está ensinando para nós, que nós quisermos realmente energia, amado, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus quer fazer, nós temos que ir mais fundo. Presta atenção. Levou-me de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada ao leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Tá certo? Esse mar aqui, amado, é o Mar Morto. O nome já está dizendo. Não tem vida no Mar Morto. Tá certo? Então, amados, toda a água de lagoa, de rio, todas elas desaguam onde? No mar. Certo? Geralmente, para fazer isso, todo rio e lagoa é mais alto do que o nível do mar. Então, amados, é interessante aqui. Mas é algo bem diferente. Por quê? Porque essas águas que ela vem desse rio, que emerge do trono de Deus, quando ela se encontra com a água do Mar Morto, ela saneia aquela água. Ela limpa aquela água, ela se torna agora cida, ela se torna agora mais água potável. Porque a água do Mar Morto, amado, ela é tão densa devido à salinidade que você não consegue se afogar. Então, quem não sabe nadar, vai nadar no Mar Morto. Porque não tem perigo de você morrer. Tá certo? Não tem perigo de você se afogar. Agora, o que está tentando você beber um pouquinho d'água lá, porque o som lá está meio tímido, certo? Mas aqui, amados, é muito interessante, porque essa água entra no Mar Morto, e quando deságua no Mar Morto, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Os pescadores estarão agora ao longo desse rio, desde Engedi até Englaim, haverá locais próprios para estender essas redes. Os peixes serão de muitos tipos, como o peixe do mar grande. Amados, é interessante. Nós queremos ser curados. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos ser, nós sempre queremos ser. E requeremos isso a Deus. Mas tem uma coisa que a gente não faz. A gente mergulha mais. A gente vai mais fundo. A gente caminha mais 1 quilômetro ou 2 quilômetros para buscar justamente essa graça de Deus, não? Principalmente hoje, amados, com a liderança que nós temos, que só nos ensina, amados, basta vir para a igreja e ponto, receba, está lá a propaganda, venha para receber, venha para dar, e aí vai. Mas ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Nós precisamos aprender, amados, que para poder receber as dádivas de Deus, nós temos que entrar mais fundo. Nós temos que caminhar mais uma milha. Hoje, amados, estamos mais condicionados a uma vida de mordomia, de preguiça, até porque tudo hoje é automatizado, tudo é no controle remoto. Isso coopera mais para a preguiça das pessoas. Você tem preguiça de se levantar, ligar uma TV, tudo é no controle, lá mesmo você fica. Só que as coisas de Deus, amados, é na contramão das coisas deste mundo, tem que pagar o preço. Quer buscar, quer receber? Vai mais, entra mais. Porque infelizmente as pessoas estão na superficialidade de uma religiosidade, amado, criada por nós mesmos. Porque para buscar a Deus, amados, as dádivas de Deus, o poder de Deus, tem que ir mais fundo, tem que entrar mais. Não pode ficar só nessa superfíciezinha. Não pode ficar só nesses cultinhos. Muitos parou do tempo. Isso mostra, amados, que as coisas de Deus, amados, nós temos que perseverar. Andou 500 metros, vamos andar mais. Está onde a água, o tornozelo está bom ainda não. Bora, mais 500 metros, está onde a água, está no joelho, ainda não está bom não. Vamos mais 500 metros, bora. Mais 500 metros, a água está na cintura. Isso mostra, amados, que Deus faz, mas você tem que fazer também. Esse homem que levou Ezequiel, mas Ezequiel foi junto com ele, não ficou só olhando. Porque muitas vezes a gente espera e pega carona na vida dos outros espiritual. Não, é você que tem que caminhar, é você que tem que entrar, é você que tem que buscar, ninguém quer buscar. Vamos buscar mais em oração, ora comigo.
É só o que as pessoas sabem fazer. Geralmente chega para o pastor, ore por mim, que eu estou precisando de ore por mim. Mas porque o pastor não tem o que fazer na vida, pelo menos ficar orando pelo povo, né? Pastor, ore por mim, ore pela minha causa. Lógico, tem que compartilhar assim uns com os outros e faz com o maior prazer. Agora eu pergunto, e você, está orando quanto tempo? Quanta dedicação do seu tempo você está de joelho para buscar a presença de Deus e para glorificar Ele e para pedir a Ele essa graça? Nenhum. Você tem preguiça. Prefere mandar os outros fazer, porque tem gente que adora mandar os outros para orar para Ele. Aqui está dizendo, amados, que essa água que flui do trono de Deus, por onde ela passa, ela dá vida. Onde estava morto, agora vai viver. Isso é água, amados, que surge do trono de Deus. Portanto, amados, temos que sair dessa superficialidade em que nós entramos, que nós estamos estagnados, a igreja. Não acontece mais. É os crentes tudo morto. 8 horas da noite se dorme aqui nessa igreja. Mas quando chega em casa, os olhos nem pisca. Celular, televisão, novela, Big Brother, e aí vai, o que passa nesse troço aí da vida. Mas, quando a gente vai buscar Deus, dá um sono miserável. Os olhos, meu filho, passam na tela, quando você vê, dá 3, 4 horas da manhã, está lá no celular. Agora pega o Bíblia para ler, vê se tu consegue passar nem 10, 20 minutos. Meia hora. Você é o campeão, se conseguir. Não, pastor, dá logo um abrimento de boca, ardência nos olhos, aí você dorme, é uma beleza. Remédio para insônia, leitura bíblica. Viu? Bibliol, pode tomar um bibliol, meu filho, que pode ter certeza, vai curar você da sua insônia. Viu? Tem farmácia para vender não. Você já tem esse remédio na sua casa. Eu não sei se está fora do prazo de validade, porque faz tanto tempo que você não abre ele, né? Abriu uma vez e ele não abriu mais, perdeu a validade, né? Tá certo? Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção do rio situado a leste. Quando essa água entra numa água ali assaneada, por onde passa o rio haverá todo tipo de animais e de peixe. Isso, amados, é o milagre de Deus, é os prodígios de Deus, é a bênção de Deus, é aquilo que Deus quer fazer fluir, amado, na vida do povo dele. Mas infelizmente, amados, o povo não entende que para buscar a Deus a gente tem que pagar um preço, tem que sair dessa zona de conforto, desta preguiça miserável, desse comodismo. Estamos conformados com a vida que temos, já está bom demais, já está bem de ir para o céu, já está bem de ir para a glória de Deus. É você que decide. É você que decide o nível que você está. Se acostumou, parou. Parou por quê? Amados, quando a pessoa desiste de aprender mais, pode estar lá, o caixão morre. É porque tem gente que acha que achou que já está bom demais o que aprendeu. Agora pode ensinar. Lógico, quem aprende ensina. Mas tem que aprender mais. Ainda mais hoje, amado, no mundo que nós estamos, que as coisas não param. Não dá nem tempo para você pensar em ensinar hoje, já mudou, vai ter que estudar mais porque as coisas já mudaram. Temos, amados, que realmente buscar e pagar o preço. O anjo chega para Ezequiel e diz: vem cá, vamos andar mais um pouquinho. Vamos mais 1,5 km. Porque infelizmente eu vejo pessoas que parou. Aprender um pouquinho da Bíblia já está bom demais. Já faço aquela oraçãozinha de 10, 20 minutos. Amados, infelizmente eu vejo na igreja que ela é quem dita as normas para Deus. Quem dita aquilo que você sabe de Deus é você, e acabou-se. Pessoas, amadas, que eu vejo que andaram meio quilômetro, andaram 1 quilômetro, estava até bem, mas desistiu. Desistiu, parou. E aprende uma coisa que eu vou dizer aqui para você: nas coisas de Deus, na obra de Deus, nunca para. Porque na hora que você parar, você vai voltar. Você vai voltar. Aqui eu vejo, amados, no livro de Ezequiel, se você fazer uma leitura, eu vejo um Deus irado. Isso eu vou destruir este povo. Mas muitas pessoas dizem: não, mas vamos reformular a Bíblia, porque a Bíblia é muito violenta, esse Deus é muito violento. Vamos deixar só o Deus de amor? Amados, ele é um Deus de justiça. Ele não tem 2 balanças, 2 medidas, 2 pesos. Não, amados. Mas aí, amados, infelizmente a gente faz isso com as coisas de Deus. A gente começa a pesar do nosso estilo,
Não é assim as coisas de Deus. Meu Deus irá por causa do pecado do homem, não é por causa do homem. Tanto que ele está aqui, nos deu livramento, é por isso que você está aqui hoje. É por causa da graça dele. Você alcançou o quê até aqui hoje? Pois faça o seguinte, amor, busque mais. Ande mais um quilômetro. Jesus não voltou ainda, mas tem gente que já parou. Não estou aqui fazendo guerrinha. Não, estou só esperando Jesus voltar. Olha, presta atenção. Eu estava dizendo para minha esposa. Esses dias eu passei ali. Tenha muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Eu passei ali, e aí vi uma pessoa ali que estava na igreja, mas se você é desse jeito, eu vontade de ouro, mas devia ter parado e dizer assim, Pai do Senhor, irmão, na frente das pessoas que ela estava lá. Porque o jeito que estava na frente das pessoas, meu Deus, totalmente reprovado. Aí vai para a igreja, dá a paz do Senhor aos irmãos, principalmente para o pastor. Mas vai para a igreja. Mas aí, meu filho, a sua conduta está lá fora. Eu disse para minha esposa, olha, quando Jesus voltar, e para não longe não, a maior decepção, a maior tragédia vai ser para a igreja, não é para o povo, não. Todo mundo já está condenado mesmo. Mas aqueles que estão na igreja, com seus estilos de vida, com seu nível de vida, que a água no tornozelo, achando que está salvo, que está bom demais, que não precisa mais para canto nenhum, que não precisa mais pagar o preço, que não precisa mais ir para uma vigília, que não precisa mais ir para uma oração, porque eu já olhei em casa. É um povo que vive desassociado da unidade do corpo de Cristo. Eu quero saber uma coisa, quando tu chega lá na glória de Deus, vai ter o teu canto reservado, só para tu. Não. Você já sabe, né? Você já me conhece, então eu vou ficar lá no meu cantinho. Não existe isso. Não existe isso. Um povo desassociado é um corpo. Não existe esse dedo fora do corpo, porque se ele ficar fora do corpo, ele apodrece. Se você, amado, não arrancar o dedo, for acontecer um acidente, o facão pegar no seu dedo, na hora que corta ele caiu, você tem que pegar o ligeirinho, botar no gelo e correr para o hospital para emendar, porque se passar muito tempo não presta mais. Mas assim é na igreja. Está cheio de dedo por aí. Cheio de dedo por aí, cheio de mão por aí, tudo separado do corpo, achando que estão vivos, estão mortos. Estão mortos, amados. E a gente está avisando. Hoje eu estou aqui, amado, na qualidade de profeta do Senhor. Avisando para a igreja. Sai dessa superficialidade, desse nível que tu está. Se aprofunda mais. Porque com certeza Deus tem mais para você. Uma vez Jesus estava pregando na beira do mar. E aí vinha Pedro vindo uma pescaria, cansado. Jesus sobe no barco. Tem peixe ali? Não, senhor, não tem não. Lança a rede aí, do lado direito aí, onde as águas já mais fundas. Senhor, passa uma noite pescando. O dia todo, estamos cansados, não pegamos nada. Jesus disse, lança a rede. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar. Eles lançaram a rede. Pegaram tanto peixe que tiveram que pedir ajuda, porque eles não conseguiam trazer a rede de volta com tanto peixe que estava naquela rede. Amados, esse é o nosso Deus. Mas tem crente que está acostumado com a piada que está na geladeira. Enquanto Deus tem muito mais peixe para lidar. Ainda mais nós que moramos aqui na cidade de Paraná. Peixe que não falta. Quer dizer, está faltando cara desse negócio desse realinho aí, está difícil para pescador. Né? Mas, amado, Deus tem muito mais para dar. Mas as pessoas se acostumou com as migalhas. Deus quer mais. Agora tem o seguinte: você vai ter que mergulhar mais. Você vai ter que buscar mais. Não é uma troca, viu? Aprenda isso. Porque Deus conhece teu coração. Não é troca, porque quando você pensar em fazer troca, está cancelado. Fechou para você. Mas quando você realmente buscar, porque você deseja mais de Deus, independentemente do que Ele pode dar, pode ter certeza que você vai alcançar. Você vai alcançar aquilo até que estava no teu coração e tu nem sabia. Deus vai lhe apresentar, Deus vai lhe colocar, Deus vai abrir. Ele não tem obrigação, mas Ele faz isso porque Ele é Pai. Escute o que Deus está falando para você essa noite. Mas busque. Saia dessa religiosidade superficial, porque isso aí não leva ninguém para nada, cantinho. A diferença lá que nós temos da vida que a gente tinha, porque a gente não carrega mais imagem na cabeça. Mas continua na mesma religiosidade.
Abre a Bíblia, o que Deus tem para dizer hoje? Não, isso aqui não é para mim, não é para mim. Não, isso aqui é para fulano. Ah, isso aqui é para mim. Esse que eu te digo hoje, tu vai estar, né? Isso aqui é para mim. Pronto, fechou a Bíblia. Tá ótimo, vou fazer uma oração. 2 minutos, Senhor abençoe, tá, e aí pronto, acabou, vai-se embora. Pronto, ganhei o dia, tá ótimo para mim. Assim dá, olha, na igreja, nunca. Hoje a marca está difícil, culto de oração. Infelizmente, para o nosso contexto brasileiro, é o culto menos frequentado das igrejas. Acredita nisso? Enquanto que nas igrejas lá do Oriente Médio, onde Deus está fazendo um mover, é o culto mais frequentado que existe. É o culto onde tem mais crente. É o culto das orações. É as vigílias lá que começa 3, 4 horas da manhã. É o culto que tem mais pessoas, porque as pessoas vão trabalhar durante o dia. Se eu for no culto agora de madrugada. Uma vez, fechar aqui, teve um pastor aqui no Brasil, foi lá para a Coreia do Sul. O Yong-Soo, né? Chegou lá na igreja da Coreia, porque ele ouviu falar que o culto de oração era o mais frequentado. Disse, eu preciso ver para a igreja, porque tem um cara incrédulo, né? É porque ele está acostumado com o culto de oração daqui, né? Aí ele foi para lá. Só, amados, que houve um caso que aconteceu bem peculiar lá, o seguinte, que quando chegou uma certa hora da madrugada, uma chuva, um vendaval, derrubando ar, derrubando tudo, estrondando, ele, meu Deus, o mundo vai se acabar. E aí o irmão tinha combinado que 4 horas da manhã passava lá para pegar ele. Ele disse, eu quero ver esses candidatos para a igreja hoje, com esse temporal que está aí fora. Mas deu 4 horas da manhã, o cara estava buzinando. Ele disse, não acredito, o irmão veio como? Buzinou, desceu, entrou no carro. Quando ele chegou na igreja, ele não acreditou. A Mara tinha 4.000 pessoas. Não é 4 não, moço, quanto é que é 4? E olha lá se tivesse só o pastor daqui. É porque aqui embaixo não é bem nada, não, está chovendo. Deu um respingo e está chovendo. Cearense é assim. A Mara tinha 4.000 pessoas de joelho, buscando a Deus. Me diz aí como é que Deus não vai fazer. Como é que Deus vai derramar o poder, as pessoas vão ser curadas. Amado, lá, amado, foi erradicada a pobreza. As vidas de casa, vilarejo, as porcarias, as favelas, amado, começou a haver uma mudança na vida das pessoas. As pessoas começaram a mudar de casa, veio um governo lá, não sabe. Olha a história, pesquisa para você ver, testifique. Veio lá, mas houve uma mudança de governo, veio dinheiro, incentivo. As pessoas estavam em estado de miséria, de pobreza, sem esgoto, amado, foi mudando a cidade, foi mudando os lugares, tudinho. Porque esse é o nosso Deus. Deus não quer ver você dentro de uma possível, não, porque você é ovelha dentro de um aprisco. Mas tem um preço para pagar. Para vir para a igreja é uma dificuldade. Conversando com uma pastora aqui, uma irmã que tem uma igreja, ela disse, pastor, ela está difícil. Eu pensei que era só para mim. Pensei que era só para mim, está difícil. Tá? Quando eu sempre reunião de pastor, eu vejo um falando, eu disse, Senhor, obrigado. Não estou reclamando não. Está bom demais. Porque quando eu vejo eles testemunhando, a irmã diz assim para mim, pastor, olha, está tão difícil, que a gente manda uma pessoa pegar na porta da casa e diz, não, hoje não, vou só no próximo. É por isso que não presta. É por isso que não presta, por causa dessa mordomia miserável que hoje nós estamos vivendo. Porque eu vejo, mas gente, você vê nos interiorzinhos, naquele sertãozinho, eu quero que vocês vejam. Vocês vejam. Sério. Mas eu vi, irmão, lá numa obra que a gente interior, em 2007. Antes da gente estar fazendo esse estudo lá, ele ia lá de onde ele morava, lá para uma cidadezinha que tem para assistir um culto na igreja. Quando ele não tinha uma carroça para ele ir, acho que é 8 a 10 quilômetros. A estrada, só areia e mato. Mato de um lado e mato do outro. Eu digo que eu ia lá nessa cidade, eu ia de carro. Ele ia mais para assistir o culto. E quando não dava certo na carroça lá, que era do sogro dele, que era pequeno, ele ia a pé. 8 quilômetros. Mato, meu filho, só ia pela luz da lua cheia. A luz lumiada lá, iluminava lá, ela ia ficava branquinha. Eu digo que eu vi. Só mata, 8 quilômetros lá na cidade de Vitória, e assistir o culto lá. E voltava a pé. Outra vez nós fomos para um evangelismo na cidade do Acaraú.
cidade lá é marítima também. Amados, a igreja, esse quadrado aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Aqui tá grande, aqui tá do outro trem lá. Vamos para a igreja, vamos. Quando a gente foi de carro, foram uns carros, 3, 4 carros, a gente não entrou, ficou lá de fora. Ele não cabia. Por de tarde, que só preste. Mas os irmãos estavam lá de joelho. Tem ventilador? Não. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventiladores no espaço desse aqui. Lá nem ventilador tinha. E a gente suando na frente, todo de chaveiro, os irmãos lá de joelho lá orando. E o poder de Deus lá dentro aqui dentro. Quando terminamos, fizemos o evangelismo, fizemos o culto lá fora, porque não dá, né? Para ir o culto aqui dentro. Fizemos o culto lá fora. Esse irmãozinho que tinha ido, já ia vir na pé, falou: olha, ele mora lá, então vocês vão passar na história, vamos levar ele lá, levamos esse irmão. Ele com um violãozinho que tocou o violão. Já era noite, nós chegamos numa estrada carroçal, ele disse: pode parar aqui. Ele disse: parar onde? Aqui. Não quero a tua casa. Não, é lá. Amado, quando ele saiu caminhando, agora eu me lembrei dele aqui. Quando ele saiu caminhando, tinha uma águazinha, você sabe, esse lugar que tem carnaúba, um monte de carnaúba, e aquela águazinha. Depois ele saiu caminhando. Lá para dentro, onde ele mora, lá, eu acho que dava uns 3, 4, 5, 6 quilômetros. À noite, já eram as 8 horas da noite. E ele saiu tocando na violazinha dele, o violão e cantando. Se você ver a história dele, das curas que Deus fez no filho dele, lá de madrugada, lá dentro do buraco. Porque não dá nem para ver a casa dele, ó. Ele saiu entrando dentro de carnaval lá dentro, descalço. Mas não falta culto. Mas não falta culto. Porque são pessoas que não estão acostumadas só a andar até a água nos tornozelos, nem até o joelho, nem até a cintura. São pessoas que entram mesmo de mar adentro, de rio adentro, e vai nadando para buscar as coisas de Deus. Aqui, amados, onde essa água passa, ela traz vida, ela restaura, ela saneia, ela vai sanear a tua vida está precisando de saneamento. Por isso que só vive triste desse jeito, cabisbaixo, uma vida de derrota, não tem vitória para contar. Também se acostumou com aquela águazinha bem rasinha, não, que está bom demais. E é assim que o diabo quer a tua vida. Quantas vitórias, irmão? Isso, não tem não. Como é que pode? Aqui, ó, o povo derrotado, vivendo pecado. Mas Deus está mostrando que tem uma oportunidade. Deus dá sempre oportunidade para você. E Deus está falando com você essa noite. Busque mais. Parou por quê? Tem gente que tem a mania de contar aquilo que aconteceu não sei quantos anos atrás. Olha, Deus me usou, Deus curava, Deus... E hoje? Eu quero saber hoje, porque já passou, é passado. Mas tem gente, amado, que vive da glória do passado. Quem vive da glória do passado, mas é museu. Porque foi ator, porque foi roda do futebol, quando mostra que tá hoje. Quando foi isso? Já está com 30 anos. Mas ele ainda vive da glória, de 30 anos atrás. Camarada um reinado. É assim por causa de crente. Então Deus me usou, Deus fazia, Deus não sei o que e tal. E aí você se enche disso. Para quê, amado? Serve mais não, já passou. As coisas de Deus, amados, é hoje e amanhã pode vir. Deus quer fazer hoje e amanhã faz de novo, se você permitir. Mas aí você vai viver no que Deus fez no passado. Eu ia para a igreja, eu profetizava, eu lia a Bíblia, eu estudava, tudo no Ava, tudo no passado. Vamos conjugar o presente e ficar na expectativa do futuro, daquilo que Deus pode fazer e Ele quer fazer. Amém? Amém. Acorda, igreja. Amém. Vamos ficar de pé.